você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vou dar a dica de planta da Rosa do Deserto, uma sugestão da Marcela Figueiredo, que me pediu para falar um pouquinho sobre o plantio e sobre o cuidado com essa planta. Venha conferir. A Rosa do Deserto é uma planta que está sendo muito cultivada, uma planta que está meio em moda, as pessoas estão se encantando, colecionando. Essa daqui eu me dei de presente e ela é dobrada com esse miolo diferenciado. Eu achei essa planta linda. Eu fui uma floricultura e quando eu vi, não resisti e acabei comprando. E vou plantar de uma maneira diferente porque eu vou usar uma bacia vitrificada cerâmica para dar um acabamento ainda mais sofisticado ainda. Essa planta é suculenta e ela precisa às vezes de como a bacia é vitrificada, a gente vai fazer tanto a drenagem, como a gente sempre fez, como também a gente vai preparar a terra bem arenosa. Eu vou misturar terra, substrato e areia aí para ajudar nesse enraizamento e esse desenvolvimento da planta. Como a bacia não veio furada, a gente furou com cuidado. Furadeira normalmente ajuda. Fiz uma camada de argila expandida, pode ser brita, e vou colocar a manta de drenagem, a manta tipo bidim que a gente chama, né? Pode ser areia também. Eu quis usar a manta porque a bacia é pequenininha. Essa planta tem a seiva tóxica, então cuidado ao manusear, caso você mexa, corte ela, lave as mãos, não ponha nas mucosas, para não ter problema aí. Olha como é que ela vem bem enraizada. Vou desfazer um pouco esse torrão. Muitas pessoas que cultivam trabalham bastante ela aí nessa parte de deixar em amostra, fazem trançagem, tem cada coisa interessante que a gente vê, as pessoas que cultivam essa planta, porque tanto o caule quanto a raiz também são ornamentais. Então a gente às vezes até expõe isso. Estou aproveitando o próprio substrato que ela veio, vou formar uma camada no fundo para poder acomodar minha planta. Tá bem enraizada mesmo, tô abrindo bem ela. Esperei a flor começar a murchar para fazer isso, porque a tendência, como eu mexi com ela agora, ela sentir a flor cair. Então esperei, aproveitei um pouco da flor dela para fazer essa brincadeira agora. O interessante é não desfazer tanto o torrão, mas como a bacia é muito rasa, eu tô desfazendo para que ela fique numa altura interessante aí. Não fique nem muito acima, nem muito abaixo aí, não. Bom, areia, um substrato bem poroso e terra. Eu vou misturar tudo aqui, uma parte de cada. Se você tiver só o substrato ou só a terra com esterco também funciona. Eu que quis dar um conforto a mais à planta. Quanto mais homogeneizada a mistura, melhor é para a planta. Plantar no meio é óbvio. E para dar um efeito um pouco natural, eu gosto de deslocar um pouquinho. De propósito, eu faço isso. E completo com a mistura que eu preparei. Pressiono um pouquinho a planta. Para fazer acabamento, a gente pode vir com areia, a gente pode vir com pedrisco. Eu optei em colocar essas lasquinhas de madeira, chamada de biobrick, ou lascas de madeira, que são bem interessantes, vão dar o acabamento que eu quero, sem formar o contraste. Se eu usasse a areinha ou os pedriscos, dependendo do tom, daria um contraste também. Tem gente que opta pelo esse contraste.
Bom, sobre o cultivo dela, é uma planta que veio do deserto, né? No sul da África, também da Península Arábica, também muito interessante o uso dessa planta. Vindo do deserto, ela tem um cuidado diferente, né? Ela até se adapta às vezes à meia sombra, mas é aquela meia sombra que bate sol. Então é um ambiente de sol, que bata sol de preferência. É uma planta que a característica dela é essa dilatação do caule, então deixa ela num solo mais drenado. Se o ambiente que você tem é mais úmido, prepare bem essa terra com solo mais drenado. A rega deve ser moderada, ou seja, a gente tem que esperar o substrato secar para a gente molhar de novo. Então, põe a mão, espera um tempo para depois molhar de novo, se ele estiver seco. Às vezes, dependendo da época do ano, do local de onde você está cultivando, chega a ser 1 ou 2 vezes no máximo de rega, de água, por semana. É uma ótima planta para quem gosta de cultivar, às vezes uma varanda ensolarada, ou um local que bata essa meia sombra, né, que esteja um pouco de sol. Ela pode florescer, dependendo do local de cultivo, o ano inteiro. Pode soltar uma outra flor. E existem várias variedades. Dobradas, já vi branca, já vi ela sem ser dobrada, com um pouco menos de folha. Tem gente que prefere não ter, às vezes, essa quantidade de folha, deixar uma planta um pouco mais com cara de deserto mesmo. Mas é da linha das suculentas e é um cultivo que está sendo cada vez mais requisitado aí. A rosa do deserto é uma planta muito interessante e pode ser uma excelente sugestão de presente aí para o Natal, para o aniversário, para quem gosta de cuidar das plantas. E aí, ficou com alguma dúvida? Me pergunte, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima!